Hoje vamos contar a história arrepiante do incidente de Dyatlov Pass, onde 9 alpinistas encontraram seu trágico destino nas neves da Montanha dos Mortos. Em 23 de janeiro de 1959, um grupo de 10 esquiadores experientes partiu da cidade russa Sverdlovsk, atualmente conhecida como Yekaterinburg. O grupo era composto por 9 estudantes do Instituto Politécnico Ural e um líder de expedição chamado Igor Dyatlov. Eles levaram comidas e suprimentos suficientes para uma viagem de esqui de 21 dias pelas montanhas Urais. O trem chegou mais tarde em Ivdel, com o vento uivando em suas costas, e o grupo desembarcou na plataforma da pequena cidade russa. Essa era a última etapa da jornada de trem deles. A partir daí, eles pegaram um ônibus para Vizhai, uma cidade ainda menor e mais remota, seguido por um caminhão até um acampamento de extração de madeira, e em seguida um trenó até um acampamento de mineração abandonado chamado Norte 2. Esse era o início da caminhada deles com esquis, mas quando chegaram ao Norte 2, um dos membros do grupo, Yuri Yudin, decidiu voltar. Ele reclamou que sua ciática estava doendo, e como já haviam levado quase uma semana para chegar a Norte 2, ele não queria passar mais 2 semanas enfrentando o rigoroso inverno russo para chegar ao destino final. Em vez disso, ele deu meia volta com o trenó e retornou a Sverdlovsk. Essa decisão acabou salvando sua vida. O resto do grupo continuou em frente, afinal, todos eles já haviam participado de expedições pelo país antes e estavam ansiosos para avistar Koletsiakl, a Montanha dos Mortos. Eles sabiam que a jornada seria desafiadora. A temperatura média diária para a região era de menos 15 graus Celsius. E apesar de um membro do grupo ter desistido e estarem enfrentando uma jornada longa e árdua, eles estavam de alto astral. E então montaram um acampamento à margem do rio Lozva, e eles levaram até um bandolim. Eles cantaram, beberam e foram dormir cedo para se preparar para a próxima parte da caminhada. Na manhã de 31 de janeiro, os esquiadores seguiram para o próximo ponto, o rio Auspia. Depois de montarem o acampamento, eles fizeram sua primeira tentativa de escalar a Montanha dos Mortos, mas descobriram que suas mochilas estavam muito pesadas. No dia seguinte, eles removeram os suprimentos extras das mochilas e os deixaram em um esconderijo ao longo do caminho. Eventualmente, eles montaram um novo acampamento na encosta norte da montanha e planejaram fazer outra tentativa de alcançar o cume na manhã seguinte. Mas nas primeiras horas de 2 de fevereiro, algo aconteceu que interrompeu abruptamente a expedição. 9 homens e 2 mulheres foram expulsos de sua tenda, vestindo apenas suas roupas íntimas. Em questão de horas, todos sucumbiram às condições rigorosas do inverno. Quando o grupo não compareceu a um encontro em Vizhai, em 12 de fevereiro, seus amigos e familiares começaram a ficar preocupados. Só 9 dias depois, quando ainda não havia sinal do grupo, uma equipe de busca foi enviada. Em 26 de fevereiro, seu acampamento foi encontrado. Os investigadores ficaram perplexos com o que descobriram e ainda estão até hoje. A equipe de busca primeiro encontrou a tenda compartilhada pelos 9 aventureiros. Ela estava rasgada em pedaços e metade da tenda estava enterrada na neve. Eles esperavam encontrar pelo menos um corpo dentro, mas a tenda estava completamente vazia, exceto pelos suprimentos e sapatos dos acampantes. Era evidente que alguém havia usado uma faca para cortar a saída da tenda. Havia também 9 conjuntos de pegadas saindo da tenda. Preocupantemente, era claro que todas as pegadas eram de pés descalços ou de meias. E uma pessoa havia conseguido colocar uma bota enquanto corria em direção à borda da floresta próxima. O primeiro a ser encontrado foi Yuri Krivonischenko e Yuri Doroshenko. Eles estavam encolhidos juntos em um poço de árvores, sob um grande cedro. Era evidente que eles haviam tentado fazer uma fogueira, mas não conseguiram. Eles sucumbiram ao frio em questão de horas,
pois estavam vestidos apenas com suas roupas íntimas. Alguns galhos da árvore estavam quebrados, o que levou os investigadores a acreditar que eles haviam tentado subir na árvore, possivelmente para se afastar de algo, ou obter uma visão melhor do acampamento, mas eles não tinham certeza. Mais tarde, as autópsias mostraram que os dois haviam arranhado as mãos ao tentar subir na árvore, e que alguém havia virado os corpos após a morte. No dia seguinte, Igor Dyatlov foi encontrado a cerca de 30 metros da árvore e na direção da tenda. Em seguida, Zinaida Kolmogorova foi descoberta ainda mais longe da árvore. Em 5 de março, encontraram um quinto membro do grupo, Rustem Slobodin, coberto de neve entre Dyatlov e Kolmogorova. A posição e localização dos seus corpos sugeriam que estavam tentando voltar para a tenda, porém, eles também sucumbiram à hipotermia e somente quase 2 meses depois, os outros 4 membros foram encontrados. Em 5 de maio de 1959, os restos mortais de Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Tribobignov e Semyon Zolotaryov foram encontrados enterrados sobre 12 pés de neve, 75 metros além da linha das árvores. Havia sinais de que este grupo conseguiu sobreviver por mais tempo que os outros, pois alguns estavam usando roupas que pertenciam aos membros falecidos do grupo. Eles tentaram tratar seus ferimentos, enquanto Alexander tinha apenas alguns cortes e contusões. Os outros 3, no entanto, de acordo com a autópsia, pareciam ter sido atropelados por um carro. Lyudmila e Semyon tinham fraturas graves no peito, e o crânio de Nikolai estava esmagado. E de forma estranha, nenhum dos 3 apresentava sinais exteriores de terem sido feridos antes da morte. Outros detalhes a serem observados antes de avançarmos para as teorias são: em primeiro lugar, os últimos 4 membros do grupo haviam construído um abrigo de neve e galhos, embora nenhum deles estivesse dentro do abrigo quando morreram. Os últimos sobreviventes também haviam recolhido roupas de seus colegas falecidos, mas a maioria dessas roupas estava empilhada ao lado do abrigo e nem sequer foram usadas. E por fim, quando verificadas com um contador Geiger, que serve para medir certas radiações ionizantes, algumas das roupas que os caminhantes estavam usando apresentaram radioatividade. A posição oficial dos investigadores era de que a tragédia foi causada pelos erros do líder, Igor Dyatlov. Os erros incluíam forçá-los demais e montar acampamento em um local ruim. Em geral, as autoridades acreditavam que sua catástrofe foi resultado de uma força natural e que eles não foram capazes de superar. Ninguém realmente sabia o que aconteceu na trilha até décadas depois. Após a queda da cortina de ferro, os arquivos do incidente de Dyatlov Pass finalmente foram desclassificados, e as pessoas começaram a questionar a história oficial, que por si só era incrivelmente vaga. E à medida que mais e mais detalhes começaram a vir à tona, a explicação fornecida pelas autoridades na época fez cada vez menos sentido. Eventualmente, uma investigação oficial foi reaberta pelo novo governo russo e atraiu a atenção de ainda mais investigadores amadores. Essas são as perguntas que todos tentavam responder. Por que 9 esquiadores experientes cortariam a própria tenda e fugiriam para temperaturas abaixo de 0, vestindo apenas suas roupas íntimas? Por que alguns dos corpos sofreram danos internos graves, mas sem sinais externos de aflição? Por que Krivonischenko e Doroshenko tentaram desesperadamente subir na árvore? Porque o resto do grupo pereceu ao ar livre quando havia um abrigo disponível? E por que suas roupas estavam radioativas? A primeira teoria considerada foi a de uma avalanche. Uma enorme massa de neve atingindo sua tenda poderia explicar por que eles fugiram e alguns dos seus ferimentos. No entanto, especialistas descartaram rapidamente essa explicação. A encosta acima do seu acampamento não era íngreme o suficiente e nem alta para gerar uma avalanche destrutiva de neve. Além disso, várias fotos da equipe de busca mostravam o equipamento do grupo preso na vertical da neve,
Se houvesse ocorrido uma avalanche, ele teria sido deslocado ou enterrado. Outras teorias suspeitavam de uma tribo local de nativos, chamados Mansi. Alguns acreditavam que eles eram habilidosos o suficiente para encobrir seus rastros, se tivessem atacado o grupo, mas não havia motivo para os Mansi sequer perseguirem o grupo de Dyatlov. Nenhum dos suprimentos do grupo foi roubado, e dezenas de outros grupos já haviam feito a trilha antes, sem qualquer interferência da tribo. A terceira teoria propunha um teste militar, seja intencionalmente ou não. Será que o exército russo testou alguma arma no grupo? Um foguete ou uma arma química explicaria os traumas sofridos por alguns dos membros. O som da detonação poderia ter sido o suficiente para fazê-los rasgar a tenda e correr para as árvores. Isso também explicaria por que algumas de suas roupas testaram positivo para a radioatividade. Fotos reveladas da câmera de Semyon pareciam mostrar luzes estranhas no céu. Os defensores dessa teoria afirmam que isso é evidência de uma explosão, ou até mesmo de um avião, mas também pode ser explicado por danos causados pela água ao filme da câmera. Os especialistas concordam que provavelmente haveria mais evidências de uma explosão no acampamento, se esse fosse o caso. Outras teorias incluem OVNIs e ETs e até mesmo agentes da KGB. Todas são tentativas de explicar o mistério no centro deste incidente. Por que eles cortaram a tenda? O que poderia ter desencadeado tanto medo a ponto de fugirem sem nem mesmo pegar um casaco? Existem alguns aspectos da história que, se considerados e examinados individualmente, podem ser explicados. Nos últimos anos, uma nova teoria surgiu que pode explicar por que eles deixaram a relativa segurança de sua tenda. Ventos catabáticos. Embora a encosta da montanha possa não ter sido íngreme o suficiente para gerar uma avalanche de força, ela era inclinada o suficiente para criar o que às vezes é chamado de vento gravitacional. Um vento catabático é criado quando um sistema de alta pressão colide com os lados de uma montanha glacial. O vento se acumula e começa a descer da montanha, ganhando ainda mais pressão e velocidade à medida que avança. Esse tipo de vento é raro e, quando ocorre, geralmente não é tão perigoso. No entanto, nas condições certas, um vento catabático pode facilmente alcançar velocidades de até 160 km por hora. Agora, imagine-se acampando em uma montanha, quando de repente uma rajada de vento de 160 km bate na sua barraca. O som sozinho seria apavorante. Pode ter soado como um trovão, ou até mesmo um grito ensurdecedor. Dentro da sua barraca, pode ter parecido que o mundo estava desabando ao seu redor. Seria compreensível que eles acreditassem que algo terrível estava acontecendo. Então, eles cortariam a tenda para tentar escapar do que quer que fosse que os assustava tanto. A partir daí, eles fugiram em direção às árvores na esperança de encontrar algum tipo de proteção. Mas nas suas pressas, eles esqueceram de pegar roupas adequadas para o clima extremo. O resto, como sabemos, é a trágica história que se desenrolou. Esta é apenas uma teoria, e há muitos detalhes e perguntas que ainda precisam ser respondidos. O mistério de Dyatlov Pass continua a intrigar investigadores e entusiastas de mistérios não resolvidos até hoje. Esperamos que um dia tenhamos uma resposta definitiva para o que aconteceu com o grupo, mas até então, ele permanecerá como um dos casos mais enigmáticos da história dos caminhantes e aventureiros. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Estamos quase batendo a marca de 500 inscritos, então eu conto com o seu apoio para deixar o seu se inscrever aqui no canal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.